Olá, hoje venho-vos falar do último livro que terminei. Posso já começar por dizer que foi o livro que me levou mais horas para terminar nos, sei lá, os últimos anos. Segundo o Book Tracker, eu demorei cerca de 12 horas e qualquer coisa a ler este livro. Não, de todo, eu não demoro, eu leio muito rápido, mas este livro é um livro que tem de ser lido devagar, porque senão é como comer um delicioso bolo em duas dentadas, acaba depressa e as calorias ficaram cá. Portanto, é o exemplo que eu encontro mais parecido. Os Olhos de Mona, do Thomas Schlesser. Ele foi editado por Presença, é um livro que eu acho que posso dizer que é recente. Foi editado em Paris em 2024 e em Portugal em 2025, portanto, um livro do ano corrente. Este livro, este Thomas Schlesser que eu estava a falar, é só para vos dar um enquadramento para perceberem, se calhar, um bocadinho do porquê deste livro, ou melhor, desta obra-prima que aqui está. O Thomas Schlesser, ele é historiador de arte, isso nota-se perfeitamente no livro. Eu diria que deve ser um excelente profissional, extremamente conhecedor, e é diretor da Fundação Arthur Bergman, professor e autor de vários ensaios. Este foi o primeiro livro dele e foi um fenómeno de vendas em França, já está publicado em 37 países e dizem-nos aqui que é um best-seller internacional com mais de 500 mil exemplares vendidos. Sinceramente, eu acredito, e por mim seria por muito mais. Porquê? Primeiro, este livro tem tudo aquilo que eu gosto. É bem escrito, o enredo faz sentido, as personagens são bem desenvolvidas, é um livro que nos enche as medidas, é um livro que é agradável de ler, nos ensina e quando nós fechamos, aprendemos mais. E eu gosto muito de arte. Pronto, quem me conhece sabe que eu adoro pintura, escultura, e talvez também se calhar por isso, mas a história é linda e os ensinamentos são brutais. Voltando à história, portanto, muito rapidamente, sem spoilers, prometo, ok? A história anda à volta de uma menina de 10 anos, a Mona, que de repente tem um episódio em que fica cega. E entra em stress em casa, deixa de ver. Os médicos dizem que aquilo deveria ser, quando a mãe contacta, que deveria ser uma coisa de minutos, e depois fariam, obviamente, exames e seria seguida. A verdade é que ela esteve quase uma hora sem ver. E tudo decorre daí. Isto porquê? Porque ela depois vai ser seguida dos médicos, mas a Mona tem a sorte de ter um avô, já volta dos seus 80 e qualquer coisa, que adora arte e que pensa, se a minha neta corre o sério risco, porque aquilo que se coloca na altura é, a Mona tem exatamente muitas possibilidades de cegar. E estamos a falar de uma criança de 10 anos e ele pensa, ok, a minha neta não vai saber o que é a beleza, a minha neta não vai ter... Há uma parte importante para ele, a arte, que transmite mensagens, que ajuda no crescimento e que ela não vai ter. Então ele decide levar a Mona todas as quartas-feiras para aquilo que fica entre eles. Faz conta que, portanto, pronto, a mãe e o pai, que são um casal que se ama, mas que tem ali também alguns problemas, e muitas vezes são problemas comuns de muitos casais, em que uma situação financeira, um negócio de um que não está a passar uma fase muito boa, e que criam aqui alguma dificuldade, e tem a perda da avó, portanto, a esposa deste avô, que a Colette, a avó Colette, de quem não querem falar. E, portanto, há assim um grande segredo à volta da Colette. E, portanto, esta menina guarda apenas um fio de pesca com um búziozinho que era da avó e que o avô tem um igual, e é a recordação que ela tem da avó. Então, como é que isto é?
eles conseguem convencer a mãe e o pai de que o avô vai tratar de tudo e às quartas-feiras o avô leva a um psiquiatra que a vai acompanhar, isto por indicação do médico. Claro que não há psiquiatra nenhum e a menina vai todas as quartas-feiras com o avô a aprender arte, a ir ver quadros, esculturas e aprender a ver e interpretar a arte enquanto ela vê. E este avô é maravilhoso, é fantástico. Eu não vos consigo explicar de uma maneira, acho que suficientemente fiel, da beleza que é. Vocês todos os capítulos são iguais, são relativamente curtos. Começa por falar sobre a vida da Mona e esta história, não é? Este enredo, e depois até que chegam à galeria. É o Louvre, é o Museu d'Orsay e por fim o Centro Pompidou, em que vão vendo obras. No total, eu estava aqui a ver, são 52 obras. O que eu adorei é que tem, ora vejam, aqui ele vai ter cada um dos quadros que vão ser interpretados, que eles vão ver até ao último. Portanto, basicamente o que eu fiz foi, eu coloquei um marcador que é lindo, maravilhoso, que eu adoro. Foi uma aluna minha que me deu. Um beijinho para ela. E que eu deixei portanto, no sítio onde tenho as folhas com os quadros e andando para frente e para trás. Pronto, isto porquê? Porque todos os capítulos, estava a ver se encontrava aqui um para vos mostrar. Todos os capítulos, portanto, começam, como vocês estão a ver, tem aqui, por exemplo, este do Pablo Picasso, tem aqui o 43, portanto é a obra 43 que está a ser analisada, tem o nome do autor, depois tem um pequeno resumozinho que nos dá logo uma indicação do que é que se vai passar e depois tem o desenvolvimento da história e tem um asterisco. A partir do asterisco significa que chegaram, então, houve um Henry que chegou, então, com a neta para verem um quadro. Neste caso, depois há o enquadramento e depois em itálico tem a análise da obra que nós estamos a ver. Ora, eu adoro arte, como eu vos disse. Minha casa tem imensos quadros. Eu costumo dizer que sou uma artista frustrada, não segui pintura e desenho porque na altura a minha mãe dizia-me que isso podia ser para o hobby, não dava dinheiro, o que eu gostava era a escrita e era a arte. E garanto-vos que eu aprendi horrores, porque a descrição que é feita da obra, fazia-me voltar ao quadro e dizer, mas eu não vi lá isto. E identificar onde é que aquilo estava. E realmente estava. Portanto, não é um livro que dá para ler de uma assentada. É um livro que tem de se saborear. Que depois nos traz um enquadramento histórico, a vida do pintor, do escultor, que vai enquadrar e vai explicar a obra, que vai trazer enquadramento da época e as correntes e o que justifica. Eu lembro-me de um dos quadros que confesso, eu não sou muito fã da arte contemporânea. Nem toda, alguma, digamos assim. E até vos posso mostrar. E estes aqui, dos primeiros que vimos aqui do Pompidou, estes três primeiros, eu quando os vi, portanto, é um quadro, é uma escultura e é outro quadro. Eu quando os vi pensei, epá, isto não é nenhum andeiro, não acho piada a isto. E depois de ver visto por outra ótica, explicado o porquê do enquadramento e da história do autor, da época e do que levou, principalmente este do Kazimir Malevich, esta Cruz Negra de 1915, que eu achava, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, é importantíssimo. E portanto eu acho que efetivamente me educou e me acrescentou imenso. E ainda bem que este livro me veio parar às mãos.
Porque efetivamente eu ainda fiquei mais fã de arte e se calhar passei a ver uma parte da arte que eu negligenciava por minha ignorância, por não ter dedicado a perceber o autor, o enquadramento, e que neste momento vejo de outra forma. Aconselho, eu já falei demais, eu sei, é o meu problema sempre. Aconselho o livro a toda a gente que gosta de arte, a toda a gente que gosta de aprender, a todas as pessoas, principalmente, que não gostam de arte, porque se calhar não gostam porque não têm o tal enquadramento, como eu não gostava daquela pintura e daquela escultura e que neste momento gosto, aprecio e percebo porquê. Volto a dizer, isto é um livro para apreciar. Idealmente, lerem 1 a 2 quadros por dia, não mais do que isso, porque senão nós acabamos por esquecer e este livro é digno disso. Como vocês sabem, eu não guardo livros lidos, porque tenho uma fila de espera de cerca de 3.000 livros por ler e não resisto. Pronto, é o meu vício. Eu adoro viajar em livros e ter livros e ler livros, e por isso mesmo tenho um compromisso comigo, que é os livros lidos não permanecem cá em casa. Habitualmente são dados à biblioteca da minha escola, para que os meus alunos continuem a usufruir deles. Quando não têm perfil ou dou a outras pessoas ou vendo na Vinted, principalmente quando tenho o mau hábito de comprar o mesmo livro pela segunda vez. Se vocês forem à minha conta da Vinted, que é o mesmo nome daqui do Livro Sem Fim, vão encontrar isso. Eu só guardo livros que realmente são livros da minha vida e este vai ficar. Eu agora vou emprestá-lo a uma colega minha, porque fiquei de lhe emprestar, pedir que ela o estime com muito cuidadinho. E é um livro que eu quero manter comigo e é um livro que eu quero reler daqui a uns anos e que quero apreciar ainda mais devagar do que aquilo que eu lhe dei oportunidade e digo-vos, para mim 12 horas foi imenso, mas sinto que houve partes que li demasiado rápido para aquilo que deveria e quero voltar a ler. Portanto, não é dinheiro deitado fora. Presença, parabéns pela edição deste livro. Para o Thomas, o nosso historiador de arte que o escreveu, ainda bem que o escreveu, comprem, ok? Não é 5 estrelas, é 10 estrelas, ok? Comprem, deem, insistam, porque é tudo bom, ok? Beijinhos.